Tá bom. É, é interessante que Jesus ele fala assim, é chegado o reino, né? E aí ele escolhe algumas pessoas para fazer parte desse reino. E existem algumas condições, né? A Bíblia fala assim: muitos são chamados e poucos escolhidos, né? Porque Jesus ele chama, mas como acho que foi a minha tia Genevalda explanou, é, também ele quer a nossa resposta, né? A esse chamado. Ninguém chama-se a si mesmo, né? Mas quem nos chama é o Senhor Jesus. E ele começa dizendo assim: arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, o primeiro requisito, após o chamado do Senhor, é o arrependimento. Porque parece que essa palavra caiu em descrédito, né? Mas não. Jesus inicia o ministério dele, assim como João Batista começou o ministério dele dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos. E Jesus também aparece nesse cenário também, né? Porque João Batista tinha sido preso, a mensagem de João Batista era: arrependei-vos. Aí João Batista é preso, Jesus aparece, ele começa a dizer: arrependei-vos. Então a mensagem é a mesma: arrependei-vos. E ele falou: e crede no Evangelho, porque arrependimento e fé caminham juntos. A Bíblia fala: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o que é um arrependimento? O arrependimento é o abandono das práticas e dos hábitos que nos separam de Deus, né? Hábitos, costumes, práticas que nos separam de Deus. Quando nós abandonamos, isso quer dizer que nós nos arrependemos. Assim, houve uma mudança de pensamento. É como você está indo por um caminho e você dá meia volta e segue outro caminho. Então, esse é o arrependimento. Então, Jesus disse que o primeiro requisito para fazer parte desse reino, né, como um chamado do Senhor, é se arrepender. E o segundo é fé, porque o reino de Deus é por fé, não é por vista, é por fé. É necessário fé mesmo. O evangelho é loucura, né? A Bíblia fala que o evangelho é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. E outra coisa que ele deixou bem claro, né? Ele começa a chamar os discípulos, ele dá um serviço. Ele fala: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Isso quer dizer, um chamado de trazer o pecador para o reino, né? Trazer o homem perdido para Deus. Esse é o serviço que Jesus nos deixou. Trazer as boas novas para aquele que está perdido, tirar ele do inferno e trazer ele para o céu. E como disse o meu tio Neném, né? Eram pescadores bem treinados, experientes. Eles eram muito capazes. Mas não adianta ser capaz e não estar disponível. Eles eram capazes naquilo que eles faziam e faziam muito bem, mas quando Jesus chamou, eles estavam disponíveis, eles estavam prontos, eles estavam assim. Foi imediatamente eles largaram as redes e foram seguir Jesus, ou seja, eles estavam em prontidão. Então, é o arrependimento, é fé, é serviço no Senhor e prontidão, né? E outra coisa interessante, quando Jesus chamou eles estavam trabalhando, né? Então, existe uma frase muito legal que diz assim: o Senhor não chama desocupados, o Senhor sempre chama aqueles que estão trabalhando, né? A gente vê isso, Davi, quando ele foi ser ungido rei de Israel, ele estava cuidando das ovelhas do seu pai. Gideão, quando ele é chamado para libertar o povo também, como um juiz, ele estava debulhando trigo. Mateus, né, o evangelista, ele estava na coletoria. Então, sempre que Deus escolhe alguém, essa pessoa sempre está fazendo algo. Ele não está um desocupado, sabe, sem fazer nada. Então,
O que eu tiro de lição é isso, né? É arrependimento, a fé, a obediência, né? Como foi falado, né? A obediência, Jesus falou, vinde após mim, e eles obedeceram e foram. E isso aí foi como um exemplo para todo aquele que é chamado, né? É um exemplo. Para todo aquele que é chamado, vai haver esses requisitos. O serviço ao Senhor, que é resgatar o homem perdido, a prontidão. Eu posso ser muito capaz naquilo que eu faço, ser muito bom, mas se eu não estou disponível para o Senhor, não vai adiantar muita coisa, né? Eu tenho que ser capaz e também disponível. Amém?